Daniel, se alguma criança estiver mais agitada, querer fazer concorrência, não é só comigo, é questão dos ouvidos e a concentração das pessoas, então que possam os pais ter esse cuidado. Agora temos todas as salas com ares condicionados, então não têm desculpas. Ok. As armas e os barões assinalados. Conhecem? Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Toprabana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de Áfricas e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, calce de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Quando eu canto, o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Palavras conhecidas de Luís de Camões nos Lusíadas. Com os Lusíadas, Luís de Camões pretende imortalizar os feitos portugueses e imprimi-los na identidade do povo português, cantando sobre estes grandes feitos que foram realizados pelos lusitanos e espalhar a glória de Portugal pelas nações. E de facto os descobrimentos são incontornáveis nos livros de história de Portugal e não só, além de Portugal. Mas mais incontornável ainda, e é muito mais falado ainda do que os Lusíadas, por pessoas de todas as línguas do mundo inteiro, são os feitos, não de uma pátria, não de uma nação, são os feitos de Deus que fez um povo também se aventurar pelo mar, mas para passá-lo no meio e em seco. Nós temos diante de nós hoje um dos textos, um dos eventos mais emblemáticos de toda a Bíblia, citado por vários autores bíblicos em diferentes livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, citado inúmeras vezes. Qual é o evento? A travessia do Mar Vermelho. Um evento que estaria nos lábios do povo de Deus, que moldaria a sua fé, moldaria a sua vida, não a partir de um patriotismo de uma nação que para Deus é como um grão de areia, mas a partir do Deus que luta pelos seus. Então vamos a Êxodo, capítulo 13, para vermos uma travessia, uma façanha, uma odisseia, muito maior do que a narrada por Luís de Camões. Vamos ler a passagem de hoje em dois momentos. Primeiro do versículo 17, capítulo 13. Estamos no capítulo 13 de Êxodo. E vamos ler do versículo 17. E vamos ler até ao versículo 14 do capítulo 14. Ok? Para já. Então, versículo 17 do capítulo 13 ao versículo 14 do capítulo 14. E diz assim: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse para que caso enfrente guerra o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente: certamente Deus vos visitará e levareis daqui os meus ossos. Assim, partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem, acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon, acampareis lá junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagantes sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército.
e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo e disseram: o que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó aprontou o seu carro e levou consigo as suas tropas. Levou também 600 carros de elite junto com todos os carros do Egito, cada um com o seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com os seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, em frente de Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas do Egito que nos tiraste lá para morrermos neste deserto? O que fizeste connosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isso que nós te dissemos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? Porque teria sido melhor servir os egípcios do que morrer aqui no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos traz hoje. Porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós. Por isso, acalmai-vos. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te pedir a tua ajuda para entendermos este texto. Senhor, para entendermos a ideia central do texto e para aplicarmos às nossas vidas. Senhor, que tu possas falar connosco, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos faça entender e ouvir a tua voz, que a tua voz seja inconfundível. Senhor, te pedimos que tudo que possa distrair as nossas mentes, os nossos corações, de estarmos concentrados na tua palavra, na exposição da tua palavra, Senhor, que possa ser apaziguado, Senhor, que possa sair. Deus, te pedimos, dá-nos mentes e corações concentrados, cativos a ti. Acima de tudo, dá-nos um coração disposto a obedecer. Que a tua unção possa estar sobre nós neste momento. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, nestes versículos, nós vemos aquilo que vamos encontrar várias vezes no povo de Israel: incredulidade e murmuração. Incredulidade e murmuração. Que surgiu aqui, no caso, diante daquilo que estava à frente dos seus olhos. Na verdade, é sempre diante daquilo que está à frente dos seus olhos que surge a incredulidade e a murmuração. E o faraó, então, ele deixou o povo ir depois da morte dos primogênitos, como nós vimos, essa morte executada pelo próprio Deus. E era finalmente a hora do povo, 400 anos depois, de saírem em liberdade, de irem para a terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra de Canaã. Estavam então finalmente a percorrer a estrada da liberdade. Depois de tantos anos de exploração, de sofrimento, era esperado uma coisa: era que essa estrada da liberdade fosse curta e rápida e direta. E nós vemos que não foi assim. O caminho mais rápido e direto era o do norte. E se o tivessem seguido, tinham chegado a Canaã em menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Mas não foi por aí que Deus os conduziu. Não foi por esse caminho que Deus os levou. O caminho mais direto e mais curto nem sempre significa que é o melhor caminho nos planos de Deus. Se fossem pelo norte, eles teriam que enfrentar os filisteus e não estavam prontos para isso, diz o próprio texto bíblico. Iriam se arrepender, iriam querer voltar para o Egito. Além disso, se fossem pelo norte também, existia uma forte presença militar dos egípcios no norte. Existiam lá fortalezas. Além disso, quando chegassem à fronteira de Canaã, ao fim de menos de 2 semanas, tinham que enfrentar os cananeus. Eles não estavam preparados para isso. Nem para o percurso, nem para a chegada à fronteira. E eles logo iriam querer fugir de volta para o Egito. E foi exatamente isso que fizeram quando chegaram à fronteira de Canaã, tempos depois de vagarem pelo deserto. Na primeira vez que chegaram à fronteira de Canaã, eles quiseram voltar para o Egito. Em Números 14 diz assim: então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Isto depois de verem o povo que habitava em Canaã, ficaram cheios de medo.
e a incredulidade bateu à porta do coração. Deus então não os levou pelo caminho direto e curto, levou-os para o deserto. Não era o caminho mais óbvio, nem o caminho mais curto, mas era o melhor caminho, ainda que os israelitas duvidassem tantas vezes disso. Deus tinha outros planos, Deus via mais além, tal como José viu mais além. José, 400 anos, disse que quando ele morresse, depois levassem os seus ossos quando saíssem da terra do Egito e fossem para a terra prometida. Ele sabia que Israel ia chegar à terra prometida, ele sabia que eles iam sair do Egito, ele viu mais além. E o facto de Moisés ter levado os ossos do patriarca, porque o texto diz-nos isso, é uma testemunha da fidelidade de Deus para o qual o povo devia de olhar e dizer: José disse para levarmos os ossos, cá estamos nós a levar os ossos, isto é um cumprimento da promessa de Deus. Portanto, ele vai cumprir o resto da promessa, que é: estes ossos vão chegar até Canaã. Além disso, além de terem esse testemunho da fidelidade de Deus por meio dos ossos de José, por toda a jornada eles tinham uma coisa que nós até se calhar gostaríamos de ter na nossa vida: uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, para nos guiar em todas as circunstâncias e decisões encruzilhadas. Eles tinham 24 horas por dia, o próprio Deus com eles. A presença contínua de Deus, representada pela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Era uma manifestação visível da presença de Deus, aquilo que os teólogos chamam uma teofania, uma aparição de Deus. Ainda assim, mesmo pelo caminho menos exposto aos perigos militares de vários inimigos, mesmo com esta manifestação sobrenatural de Deus, da coluna de nuvem e de fogo, este caminho, que era o mais fácil, também tinha os seus desafios e o coração do povo também tremeu de incredulidade. Faria se fossem pelo caminho mais difícil. Isto somos nós na nossa arrogância tantas vezes. A dado momento, então, Deus ordenou ao povo que desse meia volta e acampasse entre o deserto e o Mar Vermelho. E vejam, isto estrategicamente é péssimo. Porquê? Porque Israel ficaria vulnerável na fronteira do Egito, cercado pelo deserto e de frente para o mar. Só que isso era a estratégia divina. O faraó foi endurecido por Deus outra vez, diz o texto, para perseguir os israelitas com todo o seu exército. Qual era o propósito? Mais uma vez, o mesmo propósito que nós vamos vendo sendo repetido vez após vez no livro do Êxodo. Deus dar-se a conhecer, reconhecerem que Deus é o único Senhor, tanto os egípcios quanto os israelitas e as nações à volta. Por isso, o faraó e os oficiais mudaram de ideias e disseram: o que é que nós estamos a fazer? Estamos a perder aqui mão de obra, estamos a perder aquilo que mantém a nossa economia a funcionar. E então decidiram persegui-los e vão alcançá-los então junto ao mar. E o que é que os israelitas fazem? Vem o exército mais poderoso do mundo, com a tecnologia mais avançada de então, que era a mesma coisa que agora termos aqui aqueles aviões furtivos B-12 aqui a sobrevoar a nossa costa algarvia, vermos todos aqueles navios porta-aviões a virem aqui do exército mais poderoso do mundo. Eles veem o exército mais poderoso do mundo com a tecnologia mais avançada do mundo a chegar perto. O que é que eles fazem? Entram em desespero. E vejam, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, e depois de terem testemunhado todas as pragas, uma a uma, e como na maior parte delas os egípcios foram afetados e eles foram preservados. Mesmo depois disso, entraram em desespero. O que é que eles fizeram? Parece que é uma atitude de piedade e de consagração a Deus. Diz o texto, eles clamaram a Deus, mas não foi uma oração de fé e de confiança que Deus pudesse socorrê-los. Foi uma oração de murmuração, uma oração de lamentação, foi uma oração de incredulidade. Foi murmuração. Como é que sabemos disso? O contexto. Porquê? Eles viram-se para Moisés e começam a fazer aquilo que vão fazer N vezes, a caminho de Canaã. Eles lamentam ter saído do Egito. Eles afirmam expressamente, explicitamente, era melhor termos ficado lá do que morrer aqui neste deserto. Era melhor continuarmos escravos dos egípcios. Moisés diz então: acalmem-se, aquietem-se e vejam o que Deus vai fazer. Agora, a resposta de Moisés não era um encorajamento, não era um pôr a mão nos ombros e dizer: vais ver, Deus vai agir em teu favor. Não, era uma repreensão. A expressão não temais que está no nosso texto é um imperativo negativo. É a forma mais forte possível de expressar uma negação na língua hebraica. Ou seja, eles não tinham qualquer direito de ter medo depois de tudo o que viram Deus fazer em seu favor. Eles tinham de aprender algo que deviam de levar para toda a sua história. Agora, eles iam aprender algo. Que Deus luta por eles. Eles já tinham visto isso.
Eles tinham de ver outra vez que as lutas deles seriam ganhas por Deus. Eles só tinham de confiar, acalmar-se, aquietar-se e ver Deus agir. E Deus iria agir, é o que vamos ver agora no resto do capítulo 14. Então, convido-vos a ler do versículo 15 ao 31. E diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército, com os seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar por meio do faraó, com os seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia dentro do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tomando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca. E as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, indo em encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar atrás deles. E não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca, pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Até aqui. Por aquilo que nós vemos Deus a dizer aí no versículo 15, parece que o profeta terá se queixado das circunstâncias ao Senhor. Então nós vemos Moisés que repreendeu o povo e disse: Acalmem-se, Deus vai trazer livramento, vejam o que Deus vai fazer. Moisés repreendeu o povo com firmeza, mas ele foi-se queixar diante de Deus. O que é que Deus lhe respondeu? Faz o teu trabalho, manda o povo marchar. Além disso, ele devia de novamente usar o seu bordão, levantando, estender a mão sobre o mar para dividir, a fim de que o povo pudesse passar em seco. E Deus disse outra vez a Moisés: Olha, eu vou endurecer o coração do faraó. Ele vai vos perseguir, para eu me glorificar nele. Mais uma vez, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com o conhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele faz. Então o anjo de Deus, a coluna de nuvem que iam à frente do povo, passou para trás. E ficou ali no meio, entre o povo de Deus e entre os egípcios, de forma a que eles não se podiam aproximar um do outro. E trouxe escuridão para os egípcios, claridade para o povo de Deus. Mais uma vez aqui, Deus a fazer distinção entre o seu povo e entre os egípcios. Foi então que Moisés obedeceu à ordem que Deus lhe tinha dado, estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor usou um vento poderoso que fez as águas se dividirem. E então o povo passou. Os egípcios não se deixaram ficar, tentaram o seu último golpe, procurando perseguir os israelitas até meio do mar. Mas Deus, que estava presente na nuvem de fogo e na coluna de fogo e de nuvem, Ele trouxe confusão ao acampamento. Ele travou as rodas dos carros. Eles não conseguiram correr atrás deles. E reparem, os egípcios reconheceram que era o próprio Senhor que estava a lutar pelos israelitas. Quiseram fugir então. Quiseram dar meia volta. Não conseguiram. Foi tarde demais. O mar fechou-se. E eles morreriam então com o nome de Deus nas suas bocas, nos seus lábios, a reconhecer que é Yahweh, porque é a palavra que está aí, que é a tradução para Senhor com letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas, como muitas das nossas versões trazem. Eles morreriam com o nome do Senhor nos lábios, a reconhecer que é Deus. Nenhum egípcio sobreviveu. Todos os israelitas foram milagrosamente protegidos e conduzidos por Deus.
E o que é que acontece? Qual é o clímax? Qual é o ponto alto da passagem? E por isso, onde temos o ponto alto da passagem, geralmente temos a ideia central da passagem. Os israelitas viram tudo isso, aprenderam acerca do grande poder do Senhor, e então o que é que isso resultou neles? Eles temeram ao Senhor, confiaram no Senhor e confiaram no seu servo Moisés. Israel viu os mortos na praia, viu os egípcios mortos, viu o grande, o poderoso, o avançado exército da maior potência mundial daquela época, destruído, sem eles terem feito nada, sem terem lutado, sem terem desembanhado uma espada, ali, derrotados pelo poder de Deus. E pelo facto de Deus ter agido através de Moisés, que fielmente executou as ordens que Deus lhe deu, o povo também creu e confiou em Moisés, pelo menos por agora. E confiou e creu em Deus, pelo menos por agora. Não vai durar muito. Este é um dos eventos mais emblemáticos de toda a Bíblia. Nós encontramos este evento relembrado inúmeras vezes ao longo das Escrituras, moldando a identidade, moldando as esperanças do povo, levando-o a crer e a esperar um Deus Todo-Poderoso que promete lutar por aqueles que são seus. Em Deuteronômio 11, 1-4, diz assim: amarás o Senhor teu Deus, isto é Moisés a falar com o povo antes de entrar na terra prometida, amarás o Senhor teu Deus e guardarás as suas normas, os seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos todos os dias. Considerai hoje que não sois como os vossos filhos que não conheceram nem viram a instrução do Senhor, o vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido, os seus sinais e as obras que fez no Egito ao faraó, rei do Egito e a toda a sua terra, o que fez ao exército dos egípcios, aos seus carros e cavalos, como fez vir sobre eles a água do mar vermelho quando vos perseguiam e como o Senhor os destruirá até o dia de hoje. Neste texto aqui, eles estão prestes a entrar na terra de Canaã e Moisés está a chamar o povo a amar o Senhor, a obedecer a Deus, antes então de entrarem na terra prometida. E Moisés está a preparar o povo para esta entrada. Os israelitas deviam de renovar a confiança neste Deus que fez estas grandes obras. O Deus que os livrou no mar seria o Deus que os faria entrar na terra prometida. Então, este evento é trazido à memória para gerar confiança no povo. Encontramos a memória deste evento também na boca do povo de Jericó anos depois. Na verdade, uma mulher ímpia, uma mulher chamada Raabe. Ela diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sion e Og. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram e a ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Josué 2. Quem está a falar é Raabe. Não é alguém que é parte do povo de Deus. É a mulher do povo de Jericó. Ela ouviu falar deste grande feito de Deus, deste ato redentor de Deus. E ela então agiu em fé. Ela agiu em favor dos espias. Porque ela creu neste Deus que abriu o Mar Vermelho. Ou seja, lembrem-se, um dos propósitos de Deus em Êxodo é revelar quem Ele é às nações. Aqui está uma nação, aqui está alguém de uma nação ímpia a reconhecer quem Deus é e a agir em obediência a esse Deus. Raabe. A próxima referência a este evento que eu trago aqui é referente à renovação da aliança que Josué, antes de entrar já na terra prometida, ele faz uma renovação da aliança com o povo. E ele relembra os atos do Senhor e afirma diante do povo aquela frase conhecidíssima que as pessoas gostam de pôr uma plaquinha na porta da sua casa. Qual é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué relembra os grandes feitos de Deus e diz: eu e a minha casa serviremos a este Deus que luta pelo seu povo, que fez estes grandes atos. O povo, em resposta, também vai reafirmar esse propósito de serviço. Encontramos isso em Josué 24. Outro momento significativo na história do povo, em que este milagre é mencionado, é a oração de arrependimento que é feita após a leitura do livro da lei, quando o povo de Israel voltou do exílio e estava a reconstruir Jerusalém. Eles leem o livro da lei, apercebem-se do quanto se tinham distanciado da lei de Deus e arrependem-se e renovam a aliança com Deus. E um dos aspectos que é lembrado é a fidelidade de Deus, como Deus foi fiel, como Deus conduziu, como Deus libertou o povo, incluindo pela passagem a seco no Mar Vermelho. Ou seja, diante dessa fidelidade, nós temos sido infiéis. E então eles vão renovar a sua aliança com Deus agora no retorno do exílio. Lembrem-se, eles tinham sido exilados por causa da sua desobediência. Agora voltaram, eles vão renovar a sua aliança, lembrando da fidelidade de Deus, dos atos de Deus redentores no passado.
Depois encontramos vários salmos a fazerem referência a este ato redentor. O Salmo 66, por exemplo, faz um convite à adoração do Senhor pelos seus feitos tremendos. Diz: vinde e vede as obras de Deus, os seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. O Salmo 106 faz o mesmo convite à adoração e cita este evento. O Salmo 136 a mesma coisa. Depois temos um Salmo 74, que lembra esse evento divino, mas num contexto diante de circunstâncias difíceis, diante de perseguição, em que o salmista renova a sua confiança a Deus. O mesmo Deus que libertou é o Deus que pode libertar e trazer livramento. Então ele renova a sua confiança no meio de circunstâncias difíceis, ao relembrar deste milagre. No mesmo sentido vai o Salmo 77 também. Já o Salmo 78 recorda este milagre de Deus para destacar a fidelidade de Deus no contexto da infidelidade do povo. Depois, um texto que eu quero que abram, Isaías. Na boca do profeta Isaías encontramos uma menção num capítulo interessante, Isaías 11. Então, Isaías capítulo 11, podem abrir, por favor. É um texto maior, por isso é melhor lerem, e é um texto importante. Isaías 11. Estes livros mais difíceis de abrir, ouve-se por mais tempo o folhear das páginas. Ok, Isaías 11. O ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. E agora vejam se lembram deste texto, para aqueles que estão mais familiarizados com a Bíblia. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu corpo. A justiça será o cinto no seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos. E um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão. O seu descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e reunirá os dispersos de Judá desde os 4 confins da terra. A inveja de Efraim desvanecerá e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não prejudicará a Efraim. Voarão por cima dos ombros dos filisteus, ao ocidente. Juntos despojarão os que vêm do oriente. Porão as suas mãos em Edom e Moabe, e os amonitas obedecerão a eles. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar e do Egito, e varrerá o rio com a sua mão, pela força do seu sopro. Ferindo-o, ele o dividirá em 7 braços, de modo que se pode atravessá-lo a pé enxuto. Assim, o remanescente do seu povo terá caminho plano para voltar da Assíria, como houve para Israel, no dia em que saiu da terra do Egito. Este texto aqui, ele por um lado aponta para o regresso de Israel do exílio na Assíria, que acontece anos mais tarde do nosso texto, mas vai ainda mais além. Este é um texto também escatológico, que aponta tanto para a vinda de Jesus, que é este ramo que brota do tronco de Jessé, sobre quem repousa o Espírito do Senhor e que atrai as nações que encontram descanso nele, quanto aponta também para o seu segundo regresso triunfal para consumar o seu reino. Então temos aqui um texto messiânico, onde é aludido à abertura e à segurança com que o povo pode atravessar e ir e encontrar este descanso, tal como Israel o fez ao sair do Egito. Em Isaías 43, o profeta vai relembrar o ato redentor de Deus para prometer libertação da Babilónia. Vai prometer um ato redentor e maior. Ele diz assim: eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Em Isaías 50, Deus fala por meio do profeta para renovar a confiança do povo no seu poder, que pode livrar. E vai anunciar depois no capítulo 51 a restauração e a salvação de Israel. Ele disse assim: não tenho eu poder para livrar, eu faço secar o mar. Ele diz no 51, não foste tu quem secou o mar, as águas do grande abismo? Quem fez do fundo do mar um caminho para que os remidos passassem por ele? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão com júbilo a Sião. Trarão alegria eterna sobre a cabeça, obterão satisfação e alegria. A tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para teres medo de um homem que é mortal, ou do filho do homem que se tornará como feno? Isaías 51. No Novo Testamento vamos encontrar também referência a este evento. Encontramos Estevão, o primeiro mártir da igreja neotestamentária, em que ele, no seu discurso que leva à sua morte, ele mostra, profeta após profeta, que foram alvo da incompreensão e da rejeição do povo, incluindo Moisés, que os conduziu pelo Mar Vermelho. Eles rejeitaram. Essa acusação que Estevão lhes faz, ele vai dizer: vocês foram rejeitando os profetas e vocês rejeitaram Jesus Cristo. E é aí que eles o apedrejam. O autor de Hebreus, vejam só, o autor de Hebreus destaca a fé dos israelitas no capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, coloca lá os israelitas por eles terem atravessado o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Nós ao olharmos para isso dissemos: mas que fé! Não é? Então eles chegaram lá diante do mar e começaram a reclamar e dizer: voltemos para o Egito. Mas a verdade é que Deus abriu o mar e eles foram, e eles obedeceram. Então a fé não importa se ela é deste tamanho, porque a fé não depende dela própria, a fé depende do objeto dela, que é Jesus Cristo, no caso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele vai destacar como os israelitas viveram aqueles momentos extraordinários de Deus, em que eles receberam estas bênçãos sobre eles, mas ainda assim os israelitas foram infiéis. E por causa disso, nós não temos tempo de ver estes textos, mas em 1 Coríntios 10, Paulo diz: olha, eles experimentaram tudo isto, e ainda assim eles foram infiéis. Vocês experimentaram bênçãos muito maiores. Então fujam da imoralidade, fujam da idolatria, fujam do pecado. A travessia do Mar Vermelho, eu não trouxe todos os textos, eu trouxe alguns. A travessia do Mar Vermelho estaria nos lábios do povo de Deus durante séculos, até hoje. Estamos a pregar sobre este texto. Estamos aqui a falar deste evento redentor. E qual é o objetivo? Para quê? Para ter o mesmo efeito que teve nas personagens que o viveram. Reparem no versículo 31, que eu disse que é o ápice. Do versículo 14, Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Lembremos-nos, em Êxodo, Deus revela-se. Deus mostra quem Ele é ao seu povo e aos inimigos do seu povo. Este tema é repetido continuamente ao longo do livro. O povo viu o poder de Deus. Viu o poder de Deus na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Viu o poder de Deus no mar que se abre ao meio. Viu o poder de Deus na destruição dos inimigos. Viu o poder de Deus no mar se fechar. O povo viu a grande obra de Deus. O povo temeu e o povo creu, tanto no Senhor como no seu servo, no seu profeta, Moisés. Por isso, daí a importância de relembrar este evento. Relembrar este evento sobrenatural seria relembrar a obra de Deus, a pessoa de Deus, quem Deus é, aquilo que Ele faz, e isso molda a identidade do povo. Gera louvor e adoração, gera confiança para enfrentar momentos difíceis e circunstâncias difíceis, crendo num Deus que traz livramento. Gera fé para abandonar a incredulidade, a idolatria, o pecado, diante de um Deus que é bom, que é fiel e que luta pelo seu povo. Gera fé para esperar uma redenção maior e melhor ainda. E essa redenção maior e melhor veio em Jesus Cristo, que também operou milagres em favor do povo de Deus. Nomeadamente, o principal dos milagres em favor do seu povo, qual foi? A sua ressurreição. Os evangelhos escreveram, registaram as obras de Jesus. Com que propósito? Qual é o propósito? Vejam o que João diz, em João 20, 30 e 31. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registados, não estão escritos neste livro. Estes, porém, os que estão registados, foram registados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Os evangelhos registam
as obras de Jesus, a pessoa de Jesus, com o propósito de revelar Jesus como sendo o Messias que era esperado, como sendo o profeta maior do que Moisés, que trazia uma libertação maior do que aquela. Os evangelhos registram a obra de Cristo, registram os milagres de Cristo, registram as conversas, os sermões de Cristo, para que nós vejamos quem Cristo é, para que nós vejamos quem Ele é e para que nós creiamos nele. E crendo nele temos vida eterna. Há um evento especial que acontece na vida de Pedro, Tiago e de João e que todos nós gostaríamos de lá ter estado. Eles viram Jesus transfigurado em glória, a conversar com Moisés e Elias. E o que é que Jesus fala com eles? Ele diz assim, diz o texto, e 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. Eles apareceram em glória e falavam do êxodo dele, da partida dele, que estava para acontecer em Jerusalém. Lucas 9, 30 e 31. Que êxodo é este? Que partida é esta? Em Jerusalém, o que é que iria acontecer? Jesus iria ter o êxodo da vida para a morte e depois da morte para a vida. Jesus foi lançado na morte, mas a morte abriu-se e Jesus saiu vitorioso do outro lado. Jesus ressuscitou. E essa passagem, esse caminho seguro é dado a todos aqueles que se unem a Jesus Cristo. Todos os que morrem para si mesmos, todos os que morrem com Cristo, todos aqueles que creem nele, podem passar seguros para a vida eterna. Jesus disse, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Uma passagem segura da morte para a vida. Todos vamos enfrentar a morte. Todos nós. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, uns vão fruto de doença, outros vão fruto de um acidente. Todos iremos enfrentar a morte. Esta vida, enquanto Jesus não voltar, é um beco sem saída, tal como os egípcios estavam num beco sem saída. Nós estamos encurralados. Ou somos tomados pelo desespero de percebermos que estamos perdidos diante da morte, ou então vamos confiar em Jesus Cristo. Ou confiantemente iremos erguer as nossas mãos a Cristo, sabendo que a morte se abrirá diante de nós e que atravessaremos em segurança até à vida eterna. E nós confiamos nisso porque sabemos que o poder do pecado já foi derrotado. Porquê? Porque foi registado. Está escrito. As obras de Jesus. E por isso atravessamos a morte seguros, confiantes na obra completa de Jesus Cristo, que já foi à nossa frente, que é o primogênito entre muitos. Atravessaremos um dia a morte física porque já atravessámos a morte espiritual nesta vida. Já passámos da morte para a vida. Assim, por já termos experimentado o novo nascimento, a libertação do poder do pecado, já cremos e tememos em Deus. E tememos no seu servo, aqui não Moisés, no seu servo, Jesus Cristo. Eu pergunto então, já passaste da morte para a vida? Será que tu já fizeste esta travessia? Estás pronto para enfrentar a morte? Eu ainda tenho 15 anos. Ainda tenho uma vida toda pela frente. Eu sou saudável. Não. Estás pronto para enfrentar a morte. Ela chega a qualquer momento. Tens a certeza que vais chegar seguro ao outro lado. Porque se tu não tens essa certeza, olha para aquele que abriu ao meio o poder da morte e do pecado e engoliu os poderes demoníacos. Derrotou-os com a sua morte e ressurreição. Olha para Jesus, Ele é o único que te pode dar esta passagem segura. Se ainda não crês em Cristo, em Jesus, eu quero te convidar a ler os Evangelhos. Lê os Evangelhos, que registram as suas obras, quem Ele é, aquilo que Ele fez. Lê o Evangelho para que tu possas crer nele e ter vida eterna. E se tu queres estudar os Evangelhos e não sabes como, vem ter comigo no final do culto. E vamos arranjar forma de tu estudares os Evangelhos, te ajudarmos nisso. Aqueles de nós que já temos esta segurança, que sabemos que se morrermos, atravessaremos a morte, estaremos com Jesus. Aqueles de nós que já experimentámos esta libertação sobrenatural, maravilhosa, sejamos alimentados na nossa fé por contemplarmos esta redenção que nos foi dada por Deus. Que esse evento histórico, que deve estar nos nossos lábios, molde a nossa identidade, coloque louvor nos nossos lábios e nos encha de fé e de uma vida de obediência ao único Deus verdadeiro que luta por nós. Quando nós estivermos diante de circunstâncias desesperadoras,
levados por Deus por caminhos inesperados, por caminhos mais longos do que nós imaginávamos e tortuosos do que queríamos. Para não cedermos à incredulidade, porque a tentação é essa. Para não cedermos à murmuração e à tentação de voltar a hábitos velhos de pecado, façamos o seguinte: contemplemos o maior ato de redenção jamais feito na história. Contemplemos o Evangelho. O que é o Evangelho? É exatamente esse maior e melhor ato de redenção para o qual esta travessia do Mar Vermelho apontava. É a boa notícia da redenção dos pecados que nós temos na pessoa e na obra de Jesus. Em Cristo nós temos esperança, em Cristo temos uma vida maior e melhor do que esta vida terrena. Temos tudo aquilo que verdadeiro precisamos. E por causa disso é fundamental contemplarmos o Evangelho. Por causa disso é fundamental para a nossa fé cristã nós nos reunirmos em igreja local para cultuarmos a Deus. Porquê? Porque um culto que se queira saudável, um culto que se queira bíblico, é um culto que será saturado do Evangelho do início até ao fim. Da leitura que é feita, àquilo que é cantado, às orações que são proferidas e àquilo que é visto na mesa, no pão e no vinho, no batismo. Evangelho, 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 ou seja, contemplação da grande obra de redenção de Deus. E é isso que alimenta a nossa fé para enfrentarmos as circunstâncias que nos tentam a vivermos em incredulidade e em murmuração. É uma lembrança vívida de que Deus é fiel, mesmo no meio das nossas infidelidades. Que Deus nos livrou do poder, do pecado e da morte. Isso é uma chamada adoração. E onde há adoração, onde há contemplação, encantamento com Deus, haverá menos encantamento com o pecado. Viveremos melhor vitória sobre o pecado, lidaremos melhor com as nossas tentações. Quando há o Evangelho exposto diante de nós, essa graça infinita que vem de Jesus, seremos chamados a confessar os nossos pecados, então abandonaremos os nossos pecados. Quando contemplamos essa grande obra de redenção que é mais forte do que o poder que o homem não consegue destruir, que é a morte, então nós confiamos nesse Deus que tem esse poder para todas as circunstâncias da nossa vida. O Evangelho é o melhor que nós podemos colocar diante dos nossos olhos. É o maior tesouro que nós podemos ter. É o próprio Cristo que nos foi e que nos é dado continuamente. Por meio do Evangelho. E se Deus nos deu Cristo, como diz Paulo, como é que Ele não nos dará todas as coisas? Ele prometeu dar-nos cuidado e direção todos os dias. O povo de Israel teve uma coluna de nuvem e de fogo para conduzi-los. Nós temos o quê? O Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós para nos conduzir a toda a verdade. Deus dá-nos toda a orientação que precisamos através da Sua palavra e do Espírito que nos ensina a entendê-la. Do Espírito que trabalha as nossas consciências, trabalha as nossas convicções. Ele vai nos conduzir pelo deserto que é esta peregrinação nesta vida. Não nos entreguemos ao desespero, não te entregues ao desespero quando parece um beco sem saída. Confiemos no Deus que agiu no passado e continua a agir hoje. Os israelitas tinham uma evidência dessa verdade com eles, os ossos de José. Eles estavam a levar os ossos de José como uma evidência que Deus cumpre as suas promessas. Precisamos trazer as promessas de Deus para nós, relembrá-las. Por isso temos que ler a Bíblia diariamente. Por isso temos de estar com irmãos e irmãs em relacionamentos de amizade intencional que nos vão lembrar das coisas, das promessas de Deus, que nós às vezes precisamos de ouvir, porque só ler a nossa incredulidade parece que as engole, mas quando alguém as verbaliza parece que tem outro poder. Várias vezes a incredulidade pode e vai bater à nossa porta. E ela não vem sozinha, ela traz duas amigas. Ela vem acompanhada pela murmuração e a tentação de voltar à vida passada. Tal como o faraó não desistiu facilmente dos israelitas, Satanás não desiste de nós, Satanás não desiste de ti. Quando avançamos em direção a Cristo, quando decidimos tomar passos de obediência àquilo que sabemos que Jesus pede de nós, Satanás virá atrás de nós para sermos dominados pela dúvida, pelo desencorajamento, para não obedecermos. E nestes momentos nós podemos pensar que é o fim, que não vale a pena, que o melhor, a vida melhor, era o caminho largo e não o estreito. E sentimos a tentação de nos entregar a formas antigas de lidar com problemas. E pensamos, é melhor mentir nesta circunstância. É melhor omitir esta verdade no trabalho. É melhor eu não pagar o imposto, eu preciso ficar com o dinheiro porque
é melhor eu não contribuir, é melhor eu roubar. Ou então procuramos alívio em vícios, porque não conseguimos descansar em Deus. Ou dizemos, não vale a pena orar, já tenho orado há tanto tempo. Não vale a pena ler a Bíblia, estar em comunhão com o povo de Deus. E podemos não verbalizar essas coisas porque fica feio um cristão dizer isso. Não vou ler a Bíblia. Não, simplesmente deixamos de fazer. E vamos adiante, vamos empurrando com a barriga. Ou fazemos sem vontade. Nosso coração não está lá. E decidimos deixar de obedecer também àquilo que sabemos que está certo, que Deus pede de nós. E o pior de tudo, vejam, o pior de tudo é que não poucas vezes, momentos destes de desespero, de incredulidade, de murmuração e tentação para voltar a pecado, acontecem depois de termos visto grandes coisas de Deus na nossa vida. Como os israelitas viram as 10 pragas. Como Elias que viu o fogo descer do céu e os profetas de Baal serem mortos. Depois ele vai lá se desesperar porque está a ser perseguido por uma rainha. E pede a morte a Deus. Nós somos iguais. Vimos um grande livramento de Deus. Depois vem uma dificuldade, pumba, incredulidade, amargura e tentação para voltar ao pecado. Somos feitos da mesma fibra. Então, lá vem Deus, uma vez mais, e nos repreende, como fez com o povo, como fez com Elias, como fez com Pedro depois de ter negado Jesus. Deus vem e nos exorta através da sua palavra, vem e nos exorta através do irmão, calma, olha para Deus. Através de uma pregação, como esta, eventualmente, esta manhã, ou através de uma oração, ou na nossa consciência começa a bater, e nos chama a acalmarmos, a pararmos tudo, a nos aquietarmos e a vermos um Deus que trabalha. Então Deus vem a nós, como nós cantamos, Jesus vem a mim. E então Ele age. E ficamos maravilhados, a nossa fé é alimentada e cremos. Mas depois vêm as próximas dificuldades. E mais vezes do que gostaríamos, nós nos encontramos exatamente nesse lugar de desespero e de incredulidade novamente. Esta é a vida cristã comum de quem luta com a velha natureza. Até o dia em que fecharmos os olhos deste lado da existência. Nós não temos uma fé triunfalista. Nós temos uma fé num Cristo que triunfou e que prometeu que estaria connosco. Ele venceu o mundo. Nós estamos no mundo. Vai ser difícil, mas Ele está connosco. Esta é a nossa luta. Porquê é que não nos leva o Senhor pelo caminho mais curto e rápido para a glorificação? Pensamos nós, porquê é que não somos como Enoque? Ainda era assim como Enoque. Enoque andava com Deus e Deus levou-o. Não, Deus faz-nos passar pelos caminhos mais longos. E nós ficamos, mas Deus podia ter sido tão mais simples. Porquê que não é? Porque é necessário passar pelo deserto. Porque Ele sabe qual é o melhor caminho, tal como sabia quando fez os israelitas passarem pelo caminho maior. Há coisas para as quais os israelitas não estavam preparados e outras para as quais eles precisavam de ser preparados. Connosco não é muito diferente. Israel precisava se conhecer a si mesmo. Israel precisava de conhecer a glória e o poder de Deus. O caminho do deserto ia-lhe mostrar essas duas coisas. O caminho longo da vida cristã mostra-nos essas duas coisas também. É a nossa santificação. O nosso prazer e alegria em Deus. E agora, para concluir, peço que abram um último texto. Um texto precioso, que eu gosto muito mesmo, que é Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8. Lembre-se, Deuteronômio e Moisés a falar antes do povo entrar na terra prometida. Então estão a fazer aqui uma retrospectiva, estão a olhar para trás. Então vejam lá, Deuteronômio capítulo 8. E eu vou ler do versículo 2 até ao 18. Deuteronômio 8, 2. E vejam este texto, prestem muita atenção a este texto. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, tem-te conduzido durante estes 40 anos no deserto. Qual o propósito do deserto? Qual? A fim de te humilhar e te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou. Ele te deixou ter fome. E te sustentou com maná, que nem tu nem os teus pais conheciam, para que entendessem que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disse vive o homem. Nestes 40 anos as tuas roupas não se envelheceram, nem o teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor, o teu Deus, te corrige, assim como o homem corrige o filho. E guardarás os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo. Pois o Senhor, o teu Deus, está-te levando para uma terra boa,
terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde comerás o pão com fartura e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás tirar o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Agora, cuidado para não te esqueceres do Senhor o teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele te conduziu por aquele grande e terrível de deserto, de serpentes venenosas e de escorpiões, de terra árida sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti. E te alimentou no deserto com o maná que os teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para mais tarde te fazer bem. Portanto, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir as riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como acontece hoje. Até aqui. No deserto desta vida, no deserto das doenças dolorosas, no deserto das doenças prolongadas e que não vão embora, no deserto das lutas contra o pecado, no deserto das dificuldades de relacionamentos no casamento, com filhos, com família, no deserto de expectativas, sonhos frustrados, no deserto de lutos angustiantes, o nosso coração é provado e é revelado. E nós ficamos a conhecer quem nós somos, porque nós muitas vezes nos temos em mais alta conta do que de facto nós somos. E quando nós nos temos em mais alta conta do que de facto somos, nós não olhamos para aquele que devemos ter em alta conta, que é Deus. O nosso coração é provado aí. Aprendemos no deserto que Deus nos corrige, nos disciplina, nos forma, nos educa, nos faz olhar para Ele. Aprendemos que não temos qualquer motivo para nos orgulharmos nesta vida, porque tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo passa. Aprendemos a louvar o Senhor porque vemos quem Ele é. Ele torna-se o maior tesouro para nós. Lembramo-nos dEle. Esse é o propósito do deserto. Sermos conformados à imagem de Jesus. Amarmos mais o Senhor. O caminho mais longo é a escola que o nosso coração duro e cheio de impulsos pecaminosos precisa para nos despirmos do velho homem e para aprendermos a vestir do novo. O caminho mais longo é uma graça dolorosa de Deus, onde teremos o choque de realidade de quem nós somos verdadeiramente e onde nós, exatamente nesse lugar, veremos com maior precisão o poder e a glória de Deus. O Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus tornar-se-á mais precioso para nós. Mais do que tudo. E no fim, amaremos mais, quereremos mais e amaremos mais, e confiaremos mais nesse Deus que nos deu tão grande salvação em Cristo, que atravessou o mar do pecado e da morte para que nós o atravessássemos com Ele. E um dia chegaremos a esse lugar de fartura, esse lugar onde não há mais morte, pecado, sofrimento, dor, luto, doença. Não há. Até lá, estamos nesta escola, de sermos conformados à imagem de Jesus, onde aprendemos a tê-lo como o nosso maior tesouro. Vamos orar. Jesus, obrigado porque tu atravessaste a morte e ressuscitaste. E essa é a garantia de que nós podemos atravessar a morte e estar contigo para sempre. Numa vida muito diferente do que aquela que conhecemos aqui. Senhor, muito obrigado por esse ato redentor que deve fazer colocar em perspectiva todas as coisas da nossa vida. Que nos deve fazer gerar confiança para aquilo que gostaríamos que fosse diferente e não é. Que nos deve fazer gerar confiança para seguirmos os teus mandamentos da forma que tu dizes e não irmos pelos atalhos do pecado. Senhor, que nos deve fazer maravilhar com este Deus tão bom, tão fiel, que não nos abandona e que lutou e que luta por nós.
e que se nos deu o Cristo, que é o de mais precioso existe, como é que não nos dará as outras coisas? Senhor Deus, eu peço que Tu sejas com todos aqueles que neste momento passam por um deserto mais difícil, por uma fase mais dolorosa, em que a incredulidade, a murmuração e a tentação de viver no pecado batem à porta de forma mais feroz. Senhor, que eles possam contemplar o Evangelho, seja não deixando de congregar e vindo e estando aqui conosco, seja de nós como irmãos irmos ter com eles, estarmos com eles, seja abrindo a Bíblia em casa, seja orando. Senhor, coloca o Evangelho diante dos teus olhos, coloca Cristo. Que a Tua presença, o Teu Espírito Santo se faça sentir, que não se sintam perdidos nem desorientados, mas possam sentir essa orientação e esse cuidado da Tua mão através do Espírito que Tu nos deste para nos conduzir a toda a verdade. Senhor, fortalece todos os meus irmãos e irmãs que passam por lutas no casamento, no trabalho, financeiro, na saúde física, emocional, psicológica, que enfrentam problemas de relacionamento. O que for, Jesus, que o seu maior tesouro sejas Tu. E que nós, nesta nossa escola que passamos, esta escola do deserto, Senhor, aprendamos a ver a Tua glória. Revela-nos a Tua glória. Revela-nos quem Tu és. Revela-nos a Tua beleza, Senhor, para que tenhamos olhos só para Ti e para mais nada, nem para mais ninguém, Senhor. Senhor, faz-nos passar por essa aprendizagem, Deus. E Te pedimos, dá-nos coragem quando ela faltar. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar e enquanto cantamos podem vir buscar